Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta, essa é mais uma edição do programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, sábado e domingo, às 8h30 da manhã, aqui no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Você confere esse nosso programa. Lembrando que durante a semana nós temos o programa Fagulhas de Luz, nas redes sociais do Sidney, na 87 FM de Bauru e também na Rádio SEAC de Bauru, Rádio Web, que você ouve em www.radioseac.com.br. Sidney, em um programa anterior falamos bastante sobre o Livro dos Espíritos, a universalidade de toda a situação, e hoje a pergunta ainda faz um pouco de referência. Qual a importância do Livro dos Espíritos em comparação a outras obras básicas? Seja bem-vindo a mais um bate-papo com Sidney Fernandes. O Livro dos Espíritos é a base. Se você estudar só o Livro dos Espíritos, você está já tendo um farto material. Aliás, eu falo só, e eu estou sendo até injusto, né? Porque eu estou relendo agora com a minha esposa o Livro dos Espíritos, e é um manancial de conhecimento. Você pega uma pergunta, primeiro que você se encanta com a pergunta. A sabedoria, a cultura, a maneira como o professor Rivail tratava o assunto, ele tentava esnocar os espíritos mesmo. E estava muito certo, porque ele estava falando com entidades muito superiores, evolutivamente, muito superiores a ele, muito superiores à humanidade. E ele colocava ali perguntas cabeludas mesmo, e que exigia raciocínio. Então, a cultura dele era extraordinária. E aí você pega uma resposta, há respostas assim de uma página, 2, 3 páginas, quando fala, por exemplo, da reencarnação, ele se estende bem na resposta. Mas há uma pergunta, por exemplo, assim, que Kardec faz. Qual o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra? Quantas palavras você acha que tem a resposta a essa pergunta, Theo? Eu acho que não tem muito não, né? Deve ser uma coisa pontual, tipo fulano, né? Acertou. Em algumas edições, em algumas traduções, a resposta é simplesmente assim: Jesus. Uma palavra só. Em outras, o tradutor colocou "vede Jesus". Então você nota que tanto quando ele tinha o espírito de síntese e me repetindo aqui, isto é, sintetizando a resposta, usar 2 ou 3 palavras, em outros temas, os espíritos julgavam necessário, assim, um desenvolvimento maior da sua resposta. Agora, o Livro dos Espíritos, não que a gente deva estudar só o Livro dos Espíritos, mas ele é a base. E nele estão contidos todos os outros livros. Se você estudar com afinco o Livro dos Espíritos, você vai naturalmente, não com os detalhes normativos, por exemplo, de O Livro dos Médiuns, ou, por exemplo, na parte que Kardec fala na lei da adoração, ele sintetiza ali o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso não desmerece um monte de bem-aventuranças que são comentadas pelos Espíritos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E um detalhe, no Evangelho segundo o Espiritismo não há aquelas questões que ensejariam discussões, dúvidas, intrigas. Não, ele absteve-se. Ele circunscreveu o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo à moral de Jesus. E essa moral de Jesus é universal. Bom, e temos também ainda, depois do céu e o inferno, temos a Gênese, mas se você quiser dar uma prioridade, no Livro dos Espíritos você encontra todo o conteúdo. E além disso, no desdobramento dos tempos, Chico Xavier trouxe dezenas de livros comentando o Livro dos Espíritos. O livro, a obra O Consolador, de Emmanuel, é um complemento do Livro dos Espíritos. A obra Religião dos Espíritos é um complemento. É uma obra de 1957, de 1964. É um livro chamado O Livro da Esperança, que foi lançado em comemoração ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é o desdobramento de todo o Evangelho de Jesus. Se você pega a coleção Fonte Viva de Emmanuel, comentando versículo por versículo, comentando as cartas de Paulo, os principais assuntos tratados por Jesus, enfim,
a doutrina espírita é muito rica e uma encarnação só, ela nem precisa me firmar muito nisso, ela é insuficiente para você tomar contato pleno com a sabedoria que eles nos traz, nos oferece aí nas obras básicas. Ô Sidney, e a gente vê, né, algumas questões que o pessoal tem um pé atrás, vamos dizer assim, com a doutrina espírita. E a gente já fez um programa, Fagulhas, falando sobre estudar outras religiões. Uma pessoa que gostaria de saber como funciona o espiritismo, se ela tivesse ali em mãos o livro dos espíritos e fizesse ali um estudo do livro dos espíritos, ela entenderia, né, a doutrina espírita, né, Sidney? Eu acho que não, Theo, porque o livro dos espíritos, ele foi redigido num linguajar característico do século XIX e nem todas as pessoas conseguem entendê-lo. Por isso que, inclusive, nós temos o Cohen, que estuda o livro dos Espíritos e as obras básicas durante 2 anos. Uhum. E nem sempre é possível a gente auscultar, pegar todo o conteúdo, porque pressupõe um conhecimento maior. Para a pessoa que está começando, Theo, eu aconselharia pegar, por exemplo, uma obra de Kardec, que não é obra básica, mas foi redigida por Kardec para os iniciantes, chamada O Espiritismo em sua expressão mais simples. E além disso, as obras de Richard Simonetti, estudando o livro dos Espíritos, porque ele pegou de cabo a rabo tanto o livro dos Espíritos como o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi escrevendo um livro atrás do outro. E o linguajar do Richard é muito acessível. Ele tinha uma expressão, Theo, que eu considero espetacular. Ele dizia assim: é difícil escrever fácil. Porque o cabedal intelectual dele permitiria que ele usasse palavras complicadas, prolixas, complexas. Não, mas ele usava o linguajar que a gente entende com muita transparência. Então, para quem está começando, Theo, eu aconselho assim, primeiro dar uma estudadinha no Livro dos Espíritos com as obras do Richard. São vários livrinhos analisando o Livro dos Espíritos, que ali dá para entender. E dali depois você pode ir começando a repassar pergunta por pergunta das 1019 questões. Mas se a pessoa der uma olhada ali no Livro dos Espíritos, ela vai ter noção de que no Espiritismo não tem nada a ver com o diabo, como muitos falam, né, Sidney? Sem dúvida. Isso. Aliás, vai, né? Pessoas que têm uma certa cultura, um mínimo de cultura, se ela começa a estudar o Livro dos Espíritos, ela não para. Ele é magnetizador. Ele puxa a sua atenção e você vai de fora a fora. Eu já vi vários casos assim de pessoas muito incrédulas. Há um caso, inclusive, narrado por Hilário Silva, uma história que está contida no livro O Espírito de Verdade. A história chama-se Há um Século. Eu vou resumir. É um homem que estava para se suicidar. Essa cena aparece no filme de Kardec. Um homem estava para se suicidar e quando ele põe a mão no patamar da ponte para se atirar, a mão dele toca em algo úmido. E quando ele esbarra, cai um livro no pé dele. E falando mais ou menos as palavras de Hilário Silva, ele diz assim: entre irritado e curioso, ele pegou a obra e levou no poste mais próximo que tinha luz e abriu a página do frontispício, sabe? Aquela primeira página, depois que você sai da capa, aquela primeira página, tinha uma expressão assim: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Esse homem ficou chocado. Levou o livro para casa, passou a noite inteira lendo o Livro dos Espíritos. E a partir daí, a vida dele tomou outro rumo. É isso aí, com essas palavras finais, essa dica para você, nós chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Esperamos que você continue nos acompanhando. Todo sábado e domingo às 8h30 da manhã temos aqui o programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Durante a semana você nos acompanha no programa Fagulhas de Luz e a gente se vê na próxima semana às 8h30 da manhã. Até lá!